bom, gente? Tudo bem, Carlinha? Tudo bem, Sara. Muito bom revê-la, mesmo que seja virtualmente. Não é? Bom demais. Estava fazendo um teste. Ô Samuel, ô Cláudio, Cláudio, estava fazendo um Não teste é? lá no meu Instagram antes de começar e me dizendo isso. Nossa, a gente fica tão recluso, né? Que mesmo o encontro virtual faz uma diferença na nossa vida, né? Já aquece os corações, né? Pois é, demais. Demais. Bom, aí eu vou logo então começando. Saudade, meu amigo Cláudio também. Né, Começando sim, aqui, porque a gente tem, a live dura 1 hora, né? A gente tem pouco tempo para falar de muita coisa, né? verdade. E a nossa temática é a criança, e especialmente a criança, né, na pandemia. E o que, que a gente pode fazer para ajudar essas famílias que estão vivendo momentos difíceis, né? Principalmente com as crianças. E aí a gente vai fazer um percurso que vai começar pelas grávidas, porque a criança está lá, né? Vocês Uhum. vão ouvir a gente falando sobre isso. Essa criança já está lá, ela já está sentindo, e essa mãe também, essa díade, né, que a gente fala nesse início. Vamos passar pela primeira infância, segunda infância, terceira infância e até a adolescência. Então a gente vai fazer esse caminho, né? E aí eu estava conversando com a Carlinha hoje à tarde que os impactos todo mundo está sentindo, né? Então a gente acaba que nem vai se prender tanto em que impactos são esses, porque vocês que estão vivendo isso e nós que em contrapartida também estamos vivendo, seja com filhos, seja com os pacientes que a gente atende, né? A gente já sabe como é que tá isso. Então a ideia da gente é propor possibilidades, né? Possibilidades de lidar com essa circunstância, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Carla, que é a idealizadora do Inspirar e Crescer, minha convidada, né, amiga, parceira desde as épocas da faculdade, né, de lecionar na Tempo já, faculdade, né, Sara? e agora parceira nesse novo projeto, né, que é o Acolher em Família. Então, seja Ô, muito Sara, eu queria bem-vinda muito e muito agradecer. obrigada. Muito bom ser a primeira, né? Acho que vai ser a primeira de muitas lives, primeira de muita troca de informação, conteúdo de qualidade. É muito importante a gente conversar. É muito importante a gente conversar sempre, né? Eu sou uma grande defensora do diálogo, da gente se aproximar das pessoas, né? De tentar compreender as relações. Então, você sempre vai me ouvir falando da importância do diálogo, da importância de desenvolver formas de se comunicar, né? Não é à toa que eu adoro fazer jogos, enfim. E quando a gente foi conversar, não é? Acho que tá todo mundo muito sedento de informação. Inclusive, os alunos me perguntam muito, né? Mas, Carla, onde é que eu posso ler? A gente ainda não tem, né, digamos assim, um material científico em relação aos impactos, às sequelas. Tudo que a gente fala hoje ainda é muito no sentido do a gente está hipotetizando a partir de achados que já existiam, né? Inclusive, a Sara, ela gosta muito de falar da Montessori, né, Sara? Teve um curso Sim. agora, né? Aham. E eu sempre digo, olha, o que a gente tem de referência, até porque a infância, como a gente conhece hoje, não é a infância que se conhecia na última grande pandemia, que foi a gripe espanhola, há mais ou menos 100 anos atrás. A referência de infância era diferente. Então, é muito difícil a gente, como ciência, replicar, e a ciência parte da replicação, né, do que já aconteceu e comparações com o que está acontecendo hoje. Então, é muito importante que fique claro que a criança que a gente fala hoje é diferente da criança, né, que outros grandes autores nos referenciaram. E aí, essa arinha que adora Montessori, eu sempre indico ela, porque a Montessori viveu o período da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi uma autora que falou muito sobre essa criança machucada, sobre essa criança que viveu em crise. E hoje, gente, eu não consigo pensar em outra comparativo que não seja o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Estamos todos, inclusive nós adultos, vivendo aí num estado de guerra, né? De sobrevivência, de medos, de N ansiedades. E isso vai repercutindo nas crianças, sim, diretamente. Muitas não vão à escola há um ano, né? Muitas, assim, nunca nem tiveram a oportunidade de ir à escola.
E por outro lado, nós temos aí uma série de pais, uma série de mães que também estão em sofrimento, né, por perdas materiais e imateriais. E aí a gente começa com nossa primeira ponto, né, que são as grávidas. Eu li, Sarinha, um material em que apontava o fato de muitos médicos, principalmente quem está tentando fazer inseminação artificial, não está indicando que as mulheres tentem engravidar nesse período, porque há sim um risco aumentado de aborto, de complicações. Acho que todo mundo viu a mulher do Alok, né, que teve um parto de 6 meses, acabou tendo 2 filhos no mesmo ano. Então, a gente. E outros casos, né? Casos como de gestantes na pandemia sempre repercutem muito. Então, a gente tem aí alguns extremos, das pessoas que estão há anos tentando engravidar e se preparando, e de pessoas que não estão há anos, mas estavam, né? No caso, pensando em engravidar, se organizando, e aí, de repente, vem a pandemia e coloca isso em xeque. Vamos engravidar? Não vamos engravidar? Vamos esperar? Ano passado, todo mundo dizia espera, né? Era desaconselhado a gravidez. E aí, no outubro do ano passado, alguns médicos já começaram, a própria Organização Mundial de Saúde, né, passou a se pronunciar sobre o assunto. E isso gera ansiedade. Isso gera um nível de estresse para a mãe, para a gestante. Inclusive, a gente falou essa semana, né, Sara, sobre uma matéria do Diário, foi do Jornal o Povo, que falava um altíssimo e absurdo número de gestantes com transtornos mentais ou em sofrimento psíquico, né? A gestação, ela já é dele. Aí vamos para gestantes, né? Para aquelas que já estão gestantes. A gestação já traz lá uma série de questões, né? Hormonais, físicas, né? Físico, né, Sarinha? Financeiros, e mudanças de status. E ainda vem o medo da doença, né? As gestantes, assim como outros públicos, alguns reagem muito bem, tem literalmente uma gripezinha, e outros vivenciam a experiência do Covid de forma mais intensa, de grande adoecimento. Sem contar que, na prática, a gente não sabe o que é que vai acontecer com o bebê. Então, uma mãe que gestou e teve Covid durante a gestação, a gente não sabe, né? Não há indícios, evidências. Até se discute. Ainda tem outro problema, né, Sara? Toma vacina, não toma vacina? Grávida, amamenta. Então, gente, esse combo é muito perigoso, né? Esse combo, ele pode sim trazer sofrimento. E a gente não pode esquecer e deixar de sinalizar, esse dado é horrível que eu vou falar, Sara. Quase 50% das mulheres que têm filhos, elas vão ter depressão pós-parto. E aí hoje a gente tem uma coisa que você deve ter ouvido falar, né? Baby Bloom dá quase 70%. Todo mundo, quando eu falo esse dado, me chama de doida ou exagerada. Ou os dois, né? Uhum. Mas, gente, vocês imaginam o nível de estresse que a gente vive hoje, o estilo de vida adoecedor que a gente vive hoje. Aí você joga nesse combo uma gestação, você joga nesse combo uma mudança hormonal absurda, você joga nesse combo uma preocupação política e econômica que o nosso país vive hoje. E aí, quem está carregando, né? Uma criaturinha no ventre, tudo que um filho representa. É um combo feito para o adoecimento, né? Ou então, se a gente quiser usar termos científicos mais bonitos, é um combo de fatores de risco que precisam ser trabalhados. Então, é muito importante que as gestantes ou as tentantes, elas sejam também acompanhadas por um profissional da saúde mental, né? Para fazer avaliações, para ver fatores de risco. Esse enorme número de mulheres que têm depressão pós-parto, muito provavelmente a gente está falando de um pré-natal mal feito, um pré-natal sem apoio, um pré-natal em que não houve uma organização, né, por parte de outras pessoas e da própria. Então, esse número... A rede de apoio, né? Isso. Esse número, ele é assustador, mas ele diz muito sobre muitas coisas. Então, se você é gestante, se você é tentante, é muito importante que você se lembre... Ai, Sara, eu preciso falar, eu até fazer um post no meu Instagram esses dias, que saúde mental a gente não resolve com coisinha, com jeitinho, com conversinha. A gente resolve com tratamento, né? A gente não compra qualquer óculos em qualquer lugar, né? A gente não vai tomar uma medicação para um apendicite de qualquer jeito. A gente precisa levar a sério. E saúde mental, gente, é muito sério, né? Desde o ano passado, saúde mental já é a maior causa de incapacidade no mundo.
Por isso que é muito importante, né, que você tentante, você gestante, seja acompanhado por um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem muitas enfermeiras com especializações em saúde mental hoje dentro dos postos de saúde que podem estar fazendo esse acompanhamento obstetrício também, né? Elas são bem, geralmente os pré-natais na saúde pública têm, né, Qualidade, né? um acompanhamento de qualidade. Então é muito importante que você seja bem assistido. E isso vai fazer toda a diferença no pós-parto, né? E vai fazer toda a diferença na primeira infância da criança, que aí eu convido minha amiga, né? Que manja tudo de bebês. É E isso tem uma muito mesmo. linda, né? É, a minha, eu sou suspeita para falar. Então, Mas, diz as mas tias babonas, né? é, mas é isso mesmo. Esse período gestacional, ele é um período muito importante, porque tudo que a mãe sente, as nossas emoções, elas são hormonais. Elas não são alguma coisa subjetiva que está fora do nosso corpo. Não, está tudo aqui no nosso corpo. Então, tudo que essa mãe sente, essa criança que está dentro dela vai sentir também. Eu até falei no meu último curso que quando o bebê nasce, ele conhece muito mais a mãe do que a mãe conhece ele. Porque ele lá dentro, ele sabe tudo que faz ela sofrer, tudo que faz ela feliz, quais são as reações que ela tem. Porque tá tudo passando para ele ali via placenta, né? Todos os hormônios, todas as sensações. E aí, isso é importante para como essa criança vai se desenvolver. Por exemplo, uma mãe que tem altos níveis de estresse durante a gestação, esse bebê ele vai ficar bem mais sensível a esses hormônios do estresse. Então, quando ele nascer e ele tiver um estresse, uma dose pequena de hormônio liberada pelo organismo vai desencadear uma reação gigante, porque ele é muito sensível. Então, isso vai trazer ainda uma dificuldade para essa mãe de acalentar esse bebê, porque ele vai ser um pouco mais, digamos assim, estressado, e aí ele vai ter que aprender a se acalmar, né? E aí, para a mãe que já está nervosa, ter que acalmar um bebê nervoso é muito complicado. Então, assim, o que a gente puder fazer para que a gestação seja tranquila, melhor. Sara, mas é determinante? Não, não é determinante. Nada é determinante no ser humano, né? Pode ser que essa mãe tenha uma boa rede de apoio, consiga lidar bem com o puerpério, e aí vai ensinar esse bebê a se organizar, vai ajudar ele a se organizar. E aí ele vai aprender a lidar com essa sensibilidade que ele tem. Sim, ok, tá? Não é determinante, mas é importante. Por quê? Qual é o nosso grande problema com relação os problemas da gestação? É que normalmente eles acabam persistindo, porque a saúde ela tem a ver com toda uma organização biopsicossocial. Então, às vezes, o biológico se resolve, mas o psicossocial está ali bagunçado. E o que vai acontecer? A situação persiste, a dificuldade dessa criança vai persistir também. Então, é muito importante para. Eu tenho visto o movimento dos obstetras pedindo para as mães esperarem a vacina, né, para tomarem a vacina. Também tenho visto um movimento de que as grávidas tomem vacina, porque as pesquisas já estão sendo saindo, né, de que essa vacina imuniza o bebê também. Então, isso é uma notícia reconfortante, né? Mas aí a gente vai, né, essa mãe que viveu toda essa circunstância vai lidar com um bebê que chegou agora, que ela precisa conhecer, né? E que ela vai passar por uma outra descarga hormonal, porque a gravidez é uma descarga hormonal, digamos assim, ascendente, e o puerpério é descendente. Então, é um período em que é natural que a mulher chore muito, né? Se sinta mais sozinha, né? E aí essa sensação de solidão, ela não tem a ver com você estar com alguém do seu lado. Às vezes você tem gente do seu lado, mas mesmo assim você se sente sozinha. Porque é aquele desamparo inicial, né? Que é um movimento que a mãe faz em direção ao filho para conseguir acolher o desamparo dele.
Mas se a gente não tiver cuidado e ela não tiver uma boa rede de apoio, pode ser que esse desamparo aí se alastre, né? E aí vão ter aquelas sintomatologias, o baby blues, a depressão pós-parto, muito mais. E aí Inclusive, essa. Sarinha, é bom destacar que essas emoções, elas são naturais, né? Elas são até esperadas. Qual é o problema? É quando tem uma intensidade muito grande, quando tem uma frequência muito constante, né? Então, tudo isso está trazendo, isso traz prejuízo, né? Traz prejuízo para o teu sono, traz prejuízo para o teu casamento, ou para as tuas relações com as pessoas que estão ao redor. Então, é muito importante também que a gente fale sobre isso, porque muitas mulheres, a gente romantiza muito, né, a gravidez, se romantiza muito o nascimento do primeiro filho, mas na verdade é uma barra, né? E é uma barra hormonal, como você acabou de explicar, né? Então, essas oscilações de humor, elas são esperadas, né? Isso não quer dizer que você tem necessariamente um problema. Se torna um problema se isso for intenso e frequente, e principalmente quando a gente não tem apoio. Então, é muito importante que a gente normalize, né, os nossos sentimentos, os nossos mal-estares com a gravidez. Eu vi uma blogueira esses dias que ela se descobriu grávida, ela disse que passou assim, uns 2 meses muito tristes, pensando, né, que ia engordar, pensando que o corpo dela ia mudar, ela tem 20 e poucos anos. E a gente precisa normalizar isso também, né? Se essa menina não tivesse tido apoio, suporte, conversado com profissionais, ela provavelmente seria uma fortíssima candidata aí a uma depressão pós-parto. Então é muito importante que a gente normalize os sentimentos, falar sobre, né? E aí entra a questão do profissional, né? Às vezes a sociedade ainda não está pronta para essa conversa, né, Sara? Então, por isso, se for o caso, a gente pode sim procurar apoio profissional para que você possa entender melhor suas emoções e fazer com que elas te ajudem, e não com que elas atrapalhem a sua vida, né? Entender que o cansaço que a gente sente é normal, né? Que essa sensação que às vezes a gente sente de eu nunca mais vou ter a minha vida de volta, né? É normal, né? E não é ruim, né? Você não é uma mãe ruim por estar sentindo essas coisas. Não, você está vendo uma transformação imensa. Realmente a sua vida vira de cabeça para baixo. E aí até você entender o seu novo papel, né? O novo papel dessa criança também na sua vida, até tudo isso se organizar psiquicamente, é crise, né? E aí, no meio dessa crise, a gente vai estar estimulando uma criança, né? Então, assim, apesar de tudo isso, não tem só coisas ruins, né? Não tem só os sentimentos ruins. Também tem os sentimentos muito bons que estão ligados a essa estimulação, né? E aí é uma das coisas, assim, uma das dicas que eu deixo para as mães, para as puérperas da pandemia, né? Tentar focar a sua atenção, né, nesse momento no desenvolvimento da criança, né? Se desligar um pouco, né, das notícias. Às vezes essas notícias que a gente recebe por todo lado bombardeando a gente dão uma desesperada, né? E aí às vezes a gente tem que desligar mesmo, desligar um pouquinho a rede social, afastar algumas pessoas às vezes, né? Porque tem gente que vem ajudar, mas atrapalha porque fica dando palpite desnecessário, né? Então, às vezes, é importante a família e a rede de apoio, porque nem sempre essa mulher vai ter força para dizer, não, eu quero fazer as coisas desse jeito, eu entendi que o certo é desse jeito, eu estudei, vi que o certo é desse jeito, e eu vou fazer do meu jeito. Nem sempre essa mulher tem força para dizer isso. Então, a família, né? Cônjuge, mãe, sogra, quem tiver ali perto que for rede de apoio, faz esse papel, né? Faz esse papel. A Carlinha tá dizendo que aprendeu que não tem controle de nada. E é isso mesmo, né? E E uma aí coisa a gente. importante, Sara, que inclusive aconteceu, né, nesse período de pandemia e lockdown, eu até brinquei com algumas pessoas, né, que a única vantagem do lockdown foi tirar um pouco essas pessoas, né, os palpiteiros que a gente brinca, né, ao mesmo Sim, tempo sim. que as visitas foram diminuídas, né, que muitas famílias optaram, né, em não ter um cuidador, muitas famílias optaram em não estar recebendo visita com o seu pequenininho.
Ao mesmo tempo que até tem essa vantagem, né? Você se poupa ali dos comentários, você se poupa ali dos modelos de criação, que isso muitas vezes é pessoal, né? E diz muito respeito a cada história de cada família. Há muitas mães e muitos pais entraram ali num modelo de exaustão. Não pode contratar ninguém, não pode chamar alguém para dar aquela reforçada, né? Aquela mãe, aquela sogra, que possa estar ali ajudando e apoiando. Houve um acúmulo de funções, né? Então, de repente, eu tive que fazer tudo dentro de casa, não deu para terceirizar muitas coisas. Muitos pais de pequenininhos realmente ficaram com muito medo, até para pedir comida, estava ali com certo medo. Então, ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre isso, né? De você se empoderar. Eu gosto muito dessa frase. Ninguém sabe o que é melhor do seu filho do que você mesma. Né? Você conhece seu pequeno como ninguém. Então, é muito importante que você aprenda a se ouvir. Mas nesse momento, a exaustão foi uma palavra muito comum, né? Eu estou exausta, eu estou cansada, os pais também, né? Tiveram que entrar aí na jogada para auxiliar nesse momento difícil. Então, um período que já tem uma questão hormonal muito, né, muito delicada, um período em que já tem uma questão, muitas questões sociais, aí entra a pandemia, a lockdown, a proibição de sair, a dificuldade nesse auxílio, né? Então, muitas famílias também estão vivendo pagando um preço muito caro por esse isolamento e por esse apoio, né? Que muitas vezes a gente Sim. precisa. Então, por isso que é muito importante que as famílias fiquem se observando muito bem, para observar se não há, né, um adoecimento que precise de um outro tipo de apoio, repensar, né, alguns manejos, o que é que dá para terceirizar. Eu aprendi no lockdown a pedir pelo aplicativo, aprendi no lockdown a mandar para a lavanderia. Isso. A gente teve que terceirizar muitas coisas, né, e reaprender, reorganizar muitas coisas. Então, dentro É, desses contextos, essas puérperas, né, que estão vivendo a pandemia agora nesse momento, que é o isolamento e o medo do adoecimento de si, do seu pequenininho, né, dificulta muito o dia a dia. E claro que a gente, né, também acredita que é importante tomar todos os cuidados que são recomendados pelos especialistas. Mas a gente está aqui para chamar atenção para você, né, como é que você está se sentindo, para a sua saúde mental. E é muito importante que a gente esteja atento à nossa saúde mental. Mãe gosta muito de se deixar de lado, né? Mas é bom pois é. lembrar que o pai e a mãe são essenciais para a criança se desenvolver, né? Uma mãe Exato. saudável, um pai saudável vai contribuir muito para o seu pequenininho se desenvolver. E aí a gente começa a falar dos bebês, né, Sara? Isso. Como é que estão os O Winnicott, bebês na pandemia? exatamente. O Winnicott, ele fala que a mãe é o ego auxiliar do bebê. Então, ela precisa estar bem, né? E tem um ditado, um provérbio africano que eu gosto muito, que diz assim, que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, não é só papai e mamãe que cuidam de uma criança, porque os cuidados da criança requerem uma atenção muito grande e precisa alguém na retaguarda fazendo todas as outras coisas, lavando a roupa, fazendo a comida, né? Ou você compra isso pronto, né? Ou então realmente você vai entrar nessa exaustão, né? O Jordan está falando sobre essa parentalidade positiva, né? A gente tem que realmente entender a saúde, né, dessa família, né? Porque quando a gente está falando de criança, a gente está falando de uma família inteira. O que ela apresenta de sofrimento nunca tem a ver só com ela, né? Tem a ver com todo esse sistema familiar. Então, esses pequenininhos aí de 0 a 2 anos, primeira infância, estão naquele boom do desenvolvimento neurológico, aprendendo uma velocidade imensa. Eles acabam precisando e demandando muito dos pais. Por quê? Tudo que eles vão aprender tem a ver com presença do outro. E aí a gente está num momento que não tem presença de muita gente dentro de casa, né? Só tem, às vezes, a presença do pai e da mãe, quando muito, a avó, a sogra, se é possível que elas estejam lá, né? E aí fica um pouco complicado porque a demanda sobre esse pai e essa mãe é muito grande, né? Porque não adianta a gente colocar a criança diante da televisão
para que ela aprenda, né? Ah, é um desenho educativo. Não funciona, né? A gente sabe que o desenvolvimento neurológico da criança prescinde presença do outro, prescinde toque físico, prescinde ouvir a voz e fazer essa leitura labial. Então, é todo esse envolvimento, essa relação. O que causa o desenvolvimento da criança é a relação. Não é o objeto, não é o brinquedo, não é nada disso. É o vínculo. São as experiências também, né? Vínculo é uma palavra essencial, né? Como a Sara falou, o pai e a mãe ele é o ego auxiliar, então a criança ela precisa viver essas experiências, e principalmente as crianças eu digo não só da primeira infância, mas vou reforçar a importância da primeira infância. Existe uma coisa chamada janela de oportunidades. Diferente do que muita gente acha, que a gente vai desenvolver. Muita gente acha que a gente vai ficando inteligente e desenvolvendo neurônios. Não é assim que funciona. A gente já nasce com todos os nossos neurônios e a gente vai perdendo os neurônios. Eu me lembro da minha mãe: menina, sai da frente da TV, você vai perder teus neurônios. Mas na prática a gente vai perdendo mesmo e tudo bem. Na verdade, a ideia é que o teu cérebro nasça com um super potencial. E aí você vai refinando esse potencial e vai ficando o que realmente é importante e necessário. Então, essa perda neurológica, ela é essencial, ela precisa ser feita. Existem 3 grandes podas, não é? Que acontecem, inclusive, na infância, que realmente acontece a faxina e vai ficando o que é importante. Por isso que é tão importante estimular na primeira infância. Quando a gente pensa em estímulos, eu só penso em experiências, né? Propiciar para as crianças experiências diferentes. Mas, Carla, a gente está em quarentena, não é legal ir pro parquinho. Sim, Carlinha, a gente vai perdendo os neurônios, mas isso não quer dizer que é ruim. É só você pensar, assim, não importa você ter, quantidade não é qualidade, então a gente tem que focar na qualidade. E o que é que dá qualidade aos nossos neurônios? É deixar o nosso neurônio, é fazer atividade mesmo, exercícios, coisas diferentes, coisas novas e diferentes. Carla, eu tô em casa, eu não posso sair, eu moro num apartamento pequenininho. O que eu posso fazer, né, para propiciar para o meu bebê, para o meu pequenininho, essas experiências? Aí eu lembro das minhas alunas maravilhosas da Fono, acho que eu vou ver se eu posto isso, né? A gente criou um tapete, Sara. Um tapete sensorial. Gente, olha que fácil. Você vai na sua casa, pega um pouquinho de feijão, pega um pouquinho, aquelas esponjinhas de lavar a louça, corta. Você pode pegar algodão, pegar tipos de tecidos. Eu vejo muito a Sara e o Gabriel postando, né? As brincadeiras com balões. Então, a gente pode pegar coisas do nosso dia a dia e botar o nosso pequenininho para andar, se ele andar ou se ele engatinhar. Você pode fazer essa experiência. Criança adora uma novidade, né? E a gente também. Faz uma vez vendado, depois tira a venda, depois faz a criança pegar. E você pode criar várias coisas, né? Inclusive com objetos diferentes, lembrando que é muito importante a gente conferir se o objeto não corta, né? Esses cuidados aí que eu acho que todo mundo meio que sabe. Então dá para fazer um tapetinho, a gente comprou EVA. A maioria dessas lojinhas hoje estão funcionando, né? Por delivery, então você pode pedir esse material. Usar cola, lembrando que você está ajudando, né? Uma coisa que eu falo muito é mais presença e menos presente. Às vezes a gente quer comprar aquele brinquedinho de R$ 200, nossa, achando que vai abalar. O menino olha, rebala com 2 dias. E brinca com a caixa. Mas, gente, é muito provável que se você gastar os mesmos R$ 200 fazendo algo com ele, porque olha que legal, você faz o tapete com ele. Depois você brinca, como eu falei, né? Você pode brincar uma vez fazendo uma coreografia em cima do tapete. Você pode brincar uma vez correndo bem rápido em cima do tapete, correndo com os olhos fechados, correndo não, andando, né, com os olhinhos fechados. Pode fazer uma outra experiência com as mãozinhas, outra experiência com os pezinhos. Você pode fazer a mesma experiência também fazendo atrito com outros objetos. Ou vamos pegar um algodão e passar o algodão em todas as partes do tapete, né? Então você pode, numa brincadeira dessa, passar uma semana inteira, gente, fazendo isso, né? E depois você ainda pode destruir, né, o tapete, fazer outra coisa, cortar, guardar, enfim.
uma atividade como essa, lúdica, pode render aí uma semana de atividade que o seu pequeno. E aí a Montessori, né, ela fala muito isso, que toda criança quer se sentir útil, né, quer ver uma coisa sendo construída. Isso dá para fazer com os pequenininhos, sim, né? Acho que a partir de um ano, né, um ano e pouquinho, já, obviamente respeitando, né, o tempo de cada um, você já consegue fazer algumas atividades menores. Sim, gente, criança não se concentra, eles não vão ficar 4, 5 horas entretidos numa atividade como essa. Talvez até fique 4 ou 5 horas, mas espaçados ao longo das semanas. Ele vai brincar ali meia horinha, no outro dia você chama de novo, e no outro dia você chama de novo. E meia horinha todo dia vai fazer que daqui a uma semana ou 10 dias vocês tenham montado o tapete de vocês, e aí vocês tenham aí suas 5 ou 6 horas, né, de atividades que estimulam o cérebro, que vão garantir um desenvolvimento psíquico e neurológico para o seu pequeno, se divertindo. E o que eu sempre digo, né? Construindo boas memórias, boas lembranças. Isso aí não tem preço, né? É verdade. Tem outra coisa também, que é um super apoio à saúde mental, que é a construção das rotinas. É super importante para o bebê e é super importante para a família. Porque antes da pandemia, a gente tinha uma rotinazinha estabelecida bem direitinho. A gente ia para o nosso trabalho, a gente voltava, a gente ia no supermercado, a gente fazia isso, fazia aquilo. Agora a gente ficou dentro de casa e o que aconteceu? Parece que bagunçou tudo. Então a gente tem crianças dormindo 2, 3 horas da manhã, acordando 2 horas da tarde. E isso tudo gera um prejuízo, porque todos esses ciclos circadianos, né, tem a ver com a liberação dos hormônios, e isso tem a ver com o crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, assim, isso desde cedo é super interessante, que a gente tenha horário para as coisas, né? Desde o bebezinho, né? Então, o horário de fazer a rotinazinha de tomar um banho, né? É tal hora. A amamentação a gente não pode fazer isso porque a OMS preconiza livre demanda e tudo bem. Mas certas atividades como o banho, uma massagem, a gente pode organizar isso dentro de um horário. Isso vai facilitar a nossa vida, vai dar saúde para a gente e dar saúde para ele. E aí, né, esses maiorzinhos, a gente já vai também organizando o horário da brincadeira. Tem alguns que estão fazendo aula online, né? Então, horário da aula online, o horário de acordar, manter um horário certinho de acordar, horário das refeições, né? É claro que a gente tem que ser, vamos dizer, respeitosos conosco mesmo. Ah, um dia eu me atrasei e aí pronto, vou puxar o sabor. Não, a gente não precisa ser tão rígido. Mas a gente usar esses horários como parâmetros para a gente ter mais tranquilidade, inclusive, né? Então, estabelecimento de rotina, ele é super positivo para a gente meio que tentar manter uma ordenação na vida. E isso é muito importante para as crianças também, para o desenvolvimento e crescimento delas em todos os aspectos. E bacana, Sara, esse teu comentário, né? Porque isso também traz muito sofrimento para muitas mães, não é? Não conseguir manter uma rotina, não conseguir estabelecer, né, uma certa lógica. Mas aí eu preciso fazer vocês lembrarem. Será que antes dos filhos de vocês tinham rotina? Né? Será que antes dos filhos nascerem vocês conseguiam ter uma vida organizada, tomar banho, antes de dormir, aí, né, relaxar, desligar a tela, não precisar trabalhar? Eu e a Sarinha, a gente sempre trabalhou até umas 10 horas da noite, né? Então a gente estava super acostumado a chegar às 10h30. Cada pessoa, cada história, né? Cada família tem uma lógica diferente. Então, às vezes, eu super entendo quando uma mãe chega e o discurso da Sara é essencial, a questão do ciclo circadiano. Inclusive, vale a pena ir uns posts, Sara, sobre isso, né? Essa questão do sono da criança é muito importante. Mas antes de você se cobrar, não é? Se você está conseguindo ser essa mãe que consegue isso para o seu filho, será que antes do seu filho nascer você já conseguia isso para você mesma? Né? Rotina é bom para todo mundo, né? Rotina economiza energia. Então, você economiza energia, vai sobrar aí para o seu dia. Então, rotina não é bom para o seu bebê, mas é bom para você também. Vai fazer com que o seu cérebro gaste menos energia e você consiga se organizar melhor. Mas para a gente ter rotina, a gente tem que gastar um montão de energia. Parece aquele meme, sabe? Não sei se você viu. Acho que mãe não tem tempo de ver essas besteiras de internet, mas tinha um meme que era assim:
para você viver bem tem que ir para academia, mas você não tem energia para ir para academia, uma coisa assim, sabe? Então, entra um pouco nesse ciclo, não é? Então, antes de você estar se cobrando, você consegue dar isso para o seu filho, pense se antes do seu filho nascer você conseguia. E aí, talvez você consiga entender o que é que está faltando, você consiga entender onde é que você pode melhorar, para que de fato você consiga trazer isso para a sua vida não como um peso, do tipo, eu sou uma mãe e não consigo, mas sim como um aliado. Poxa, a rotina vai me ajudar, né? A rotina, ela vai melhorar a minha qualidade de sono, vai melhorar a minha qualidade de alimentação e trazer isso para ser um apoio para você. E o nosso cérebro, ele se desenvolve, ele cresce, né, literalmente, em qualquer época da nossa vida. Então, muitas vezes, e por isso que muita gente fala, poxa, eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que meus filhos nasceram. Porque no desejo de dar para o seu pequenininho, né, o melhor, você acabou trazendo isso para a sua vida também. Então, não se assuste. Rotina, mesmo nesse caos que a gente está vivendo, né, de home office, de poder não poder fazer coisas que eram do nosso cotidiano, a rotina vai te ajudar e pode ser um bom aliado para você. Exatamente, sem cobranças extremas, né? E respeitando a rotina. O bebê, ele estava na sua barriga, ele estava acostumado com a sua rotina, né? Com seus horários. Então, assim, não é uma coisa engessada que às 18 horas eu tenho que botar a criança para dormir. Tem criança que dorme bem às 18 horas, tem criança que só dorme bem às 19 horas. Tem criança que só dorme bem às 20 horas. Isso vai depender muito da história de vocês. E aí é o que eu sempre digo, vamos conhecer, né? É um vínculo, é uma relação. Então, eu vou conhecer o meu bebê, vou entender qual é o horário dele, que tem tudo a ver com o meu, porque ele estava aqui dentro. E aí tudo fica mais leve, né? Então a gente tem que fazer o possível para levar este período com a maior leveza que a gente puder, né? Sem se cobrar tanto. E aí isso me lembrou a questão das aulas online, né? Ah, eu estava Alguns pensando a pais mesma coisa. preocupados. Eu acho Fico que esse é o preocupada, meu filho vai campeão. perder um ano. Campeão de reclamação, né? De 10 em cada 10 pessoas estão insatisfeitos com a aula online, cansados desse modelo, né? Sim, né? E com medo de, tem a janela de oportunidade e meu filho vai perder o ano e agora o que, é que vai ser da vida dele, né? E se cobrando muito. E aí, assim, eu tenho duas notícias para dar para vocês, né? Uma notícia é que realmente a gente tem janelas de oportunidade, a gente tem momentos importantes. E se essa criança não for estimulada, ela vai precisar de uma atenção especial no futuro, sim. Mas nem toda estimulação está completamente ligada à educação formal. Então você pode, né, fazer essa estimulação com as brincadeiras, né, com o momento lúdico de vocês, né, e entender que a aula online vai dar conta de muito pouco, mas que lá na frente, né, o que é conteúdo pode ser recuperado. Mas o que a gente tem que estar atento é o que é desenvolvimento, né? Agora a gente tem que pensar em saúde mental e desenvolvimento da criança como um todo. Conteúdo, depois ela consegue pegar. E aí a gente consegue recuperar depois. Então não se preocupe se ele não aprendeu a fórmula não sei do que, né? Não, mas ele está conseguindo raciocinar bem, né? Ele está conseguindo brincar de uma brincadeira com a lógica para a idade dele. Isso é muito mais importante do que o que ele está pegando ou não do conteúdo da escola. Diga aí, E Carlinhos. eu Vai lá. acho, Sarinha, também. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, vale umas 5 lives só para falar disso, né? Mas uma sensação que eu tenho, Sara, é que na prática o modelo tradicional de educação, que é o que é imperioso aqui no Ceará, o que a gente mais vê aqui no Brasil, é um modelo que já vinha se desgastado, né? Você vai ter autores como o Lauro de Oliveira Lima, esqueci o nome daquele colégio bem grande, não, esqueci o nome do autor. Na década de 60 já propõem uma escola nova, já propõem um novo formato de escola mais criativa, que já sinalizavam um esvaziamento e um esgotamento do modelo atual. Inclusive eu, você, acredito que a maioria de nós aqui foi educado. É um modelo que não gera interesse, é um modelo que é decorativo, né? Que tem o professor com uma postura ainda muito de
compartilhar o saber, né, de uma forma direta. Então, é um modelo que já faz um bom tempo que muitos autores, né, e muitos estudiosos já contestavam. E aí me vem aquela questão, será que esse mal-estar, não é quase que 100% dos pais e das crianças com esse modelo educacional, na verdade, não só está trazendo uma crise que já existia, que já é real, mas que agora os pais estão podendo assistir de camarote, né? Quantos pais não chegam para mim e falam, Carla, que aula chata, nem eu aguento. O menino fica 2 minutos e sai correndo. Mas será que isso já acontecia na aula presencial? Né? Será que, de fato, essa migração, inclusive, né, a gente como professor sabe como foi brutal para a gente. A gente não foi formado para dar aula online, a gente nem sabia mexer nos aplicativos direito. E de repente ter que transportar esse modelo para uma aula online teve muitas perdas. Mas, de qualquer forma, antes de 2020, a gente ter que fazer essa migração, já existiam muitos problemas, muitas questões, muitos desafios, inclusive a questão do interesse e da atenção do aluno, não é? Isso já é debatido há muito tempo. Então, acredito eu que isso é importante que os pais também comecem a refletir. Até que ponto o problema é o modelo online, né? Ou até que ponto a gente está falando de um modelo que já vinha se esvaziando, já vinha se esgotando. Então, é bem provável que a escola já precisava, nessa hora de uma sacudida há uns bons anos. Mas é bem provável que a partir de agora, talvez até os pais possam colaborar com isso, né? Com essa necessidade de inovação, com essa necessidade de fazer com que as crianças se sintam mais engajadas, porque aí entra uma outra coisa que me preocupa, né? Tirando os pequenininhos que estão doidos para voltar para a escola, que não vê a hora de voltar para o parquinho, para o recreio, para os bichinhos, o que me preocupa aí já é uma outra fase, né? Uma outra fase da infância que eles já falam, que eles já têm, né, a questão neurológica do certo e do errado, ele já tem ali outros, já tem seus desejos, seus anseios, suas necessidades. Será que a escola está atendendo essa demanda? Será que essa criançada vai querer voltar para essa escola? Né? Então, assim, isso também me preocupa muito. E é muito importante que cabe a nós, adultos, nós que somos pais, nós que somos educadores, tá podendo dialogar com essa escola do ponto de fazer, olha, o meu filho precisa querer ir para a escola, ele precisa gostar dessa instituição. E aí você vê números absurdos crescendo de bullying, de outros tipos de violência dentro da escola, né? Isso é fruto exatamente, como diria minha avó, né? Cabeça vazia, a piscina do diabo. De uma criançada que não está feliz na escola, que não está engajada nos processos, que não está conseguindo, né, ali se desenvolver a contento. A gente realmente acredita, não é? Acho que eu e a Sara, a gente bebe de muitas mesmas fontes, que o desenvolvimento e o estímulo, ele é essencial. E que calma, mãezinha, calma, paizinhos, o seu filho vai conseguir se desenvolver, ele vai ter todas as competências e habilidades que ele precisa se ele tiver o estímulo adequado. E mesmo com essas perdas, né, que a gente teve em 2019, provavelmente vamos ter em 2020, é possível, né, correr atrás do prejuízo, porque sempre é possível, né? Mas é muito importante que todo mundo esteja ali alinhado para a gente repensar essa escola, né? Assim, que escola que eu quero para o meu filho, que comportamentos eu quero que o meu filho tenha. Então é preciso que a gente ainda evolua muito, né, nesse sentido. Sim, a gente vai ter que lidar com aquele jogo, né? O que que é da escola, o que que é da família. Esse jogo que sempre existiu, né? E que só mostra que é importante que essas duas instituições deem as mãos. A escola e a família têm que ser parceiras para construir essa educação de qualidade, porque começa em casa, continua na escola, depois continua em casa, um ciclo sem fim. Essa criança está sempre aprendendo. Ela não ligou o aprendedor, depois desligou o aprendedor, né? Não é, ela está sempre aprendendo, ela aprende por imitação, ela aprende pela experiência, ela aprende pelos vínculos que ela constrói. Então, às vezes, as crianças aprendem muito mais no recreio do que em uma aula. Porque naquele recreio ela teve uma série de experiências, né? Então, é momento, sim, da gente repensar as nossas práticas. E eu acredito muito nisso. De repente, os pais se depararam com a realidade da escola, né? Eles viram, e aí que eles ficaram incomodados, né? Porque a maioria dos pais acabava deixando na escola e por causa de todos os seus afazeres da vida, não estavam lá
dentro, né? Participativos e tudo. Então, é uma oportunidade, né? A gente vai ver isso como uma oportunidade dessas famílias se engajarem mais mesmo, né? E aí, assim, E os recursos digitais. aí desculpa, Sara, eu já ia fazer propaganda, né? E não só se engajarem, Sara, mas entender que isso é bom para a família, né? Então, assim, quando o seu filho aprende, você aprende junto com ele. Quando seu filho começa a falar outra língua, você vai ter curiosidade. Quando o teu filho começa a brincar um game novo, cuidado, você tem curiosidade. Poxa, o que é o Roblox, né? O que é o Free Fire? Com o que você joga? Com o que você fala? Né? É muito importante que a gente, adulto, tenha esse despertar também para curiosidade. Não é aquela fiscalização, vou aqui conferir o que você está falando. Mas principalmente querer realmente ter curiosidade. Às vezes a gente. Isso é muito, muito difícil, eu não quero nem saber, né? Não, a gente tem que querer saber. O que a gente quer para o nosso filho, a gente também tem que fazer. Né? A gente não quer que os nossos filhos sejam curiosos, inventivos, criativos, tenham facilidade de se adaptar às novidades. A gente também precisa fazer. Então é muito importante, né? Inclusive, eu desenvolvi um jogo chamado Bate-Papo em Família. Ele vai preconizar exatamente isso, né? Porque muitas vezes a gente, eu digo muito, a Sara falou da rotina, né? Que é uma coisa que a gente desenvolve, né? Não adianta eu chegar aqui, vai, Sara, me conta os teus desejos mais secretos, tuas dificuldades mais íntimas. Ela não vai fazer isso para mim em 5 minutos. Isso tem que ser uma constante, isso tem que ser uma rotina, né? A pessoa precisa se sentir seguro no ambiente. Então, eu sugiro muito, né, Nora? Cria a quinta-feira do filme, todo mundo vai sentar, vai assistir o filme, vai comentar o filme depois, né? Cria aí a terça-feira dos jogos, gente, dominó. Pega vareta, você não vai gastar R$ 5 para adquirir esses 2 jogos e dá para fazer uma farra, né? Então, assim, e esses momentos que você vai desenvolvendo com teu filho, aí que vão surgir as conversas, aí que vão surgir as dúvidas, os compartilhares. E pai, mãe, pode escrever aí onde você quiser. Você vai se divertir. Você vai gostar. Você vai rir. Porque ter uma família é um privilégio, né? E você poder usufruir desse privilégio que você construiu, com certeza não tem preço. Sim. Olha, a Carline Martins está dizendo que tem todos e que é isso mesmo. A gente tem que entrar no mundo deles, a gente tem que conhecer o que é de interesse deles, porque aí quando a gente parte daí, a gente consegue uma potencialização aí desse desenvolvimento mesmo. Eu vou trazer aqui, tá falando dos jogos da casa são ótimos, são mesmo. Gente, esse bate-papo família é incrível. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Inspirar e Crescer, que é maravilhoso. Porque eu sempre digo que a brincadeira, ela é um vínculo fundamental. Se você vai conversar com alguém, você normalmente tem muitas reticências, né? Você tem cuidado no que você vai falar com alguém que você acabou de conhecer. Mas se você acabou de conhecer uma pessoa e você vai brincar com ela, você vira amiga de infância dela em 5 minutos. Assim como as crianças, né? Elas ficam amigas Verdade. de chorar para ir embora em 5 minutos, brincando, né? Porque a brincadeira, ela remete o que há de mais interior na gente, né? Ela expressa o que há de mais interior na gente. O Winnicott fala muito disso. Então, o brincar, ele é uma potência para a gente lidar com essa pandemia. É uma potência para as crianças e é uma potência para os adultos também. É a gente resgatar esse ser brincante que existe dentro da gente. A gente vive uma sociedade que coloca o brincar em um lugar de segunda ordem, né? Brincar é para quem não tem o que fazer. Brincar é menos importante. Não, gente. Brincar é fundamental. A nossa cultura toda foi feita em cima de brincadeiras, em cima de jogos, né? As representações sociais que nós temos tem tudo a ver com os jogos, com as brincadeiras. Então, a nossa individualidade ela é fundada em brincadeira. E aí, brincar com a criança vai gerar esse vínculo que vai ser extremamente potencializador e prazeroso, né? E E aí, aí também sim.
E aí também serve para os adolescentes, né? Assim, a gente pensa muito na criança. Ah, é aquela criança que nunca foi à escola. Ah, é aquela criança que só conhece os amiguinhos de máscara. Ah, essa criança que até nem reconhece bem os adultos, porque sempre os viu, né? Já faz quase um ano de máscara. A gente não pode esquecer dos adolescentes, né? Dos pré-adolescentes, que estão aí num período realmente de isolamento, né? Físico. Essa é uma época da vida em que eles têm muito contato físico, que eles saem mais, que eles vão viver experiências diferentes. Está sendo muito difícil para os pré-adolescentes e para os adolescentes esse momento. Então, os jogos, as brincadeiras, muitos jogos têm contato físico também, não é? Dá para fazer. Gente, aquela brincadeira, lógico, a gente tem que ter cuidado hoje em dia, porque a gente vai brincar por causa do Covid, né? Já que vai ter contato físico. Mas tem muitos jogos que a gente pode fazer em casa, que a gente pode fazer em família, né? Brincadeiras bobas, do tipo, descobre o que, é que tem aqui dentro, ou então tapa aí bota uma vendinha e vai provar isso aqui é chocolate, isso aqui é sal, isso aqui é açúcar. Então tem uma Aham. série de coisas que você pode estar fazendo em casa com seu pré-adolescente ou até com seu adolescente que vai trazer aí, né, imaginação, criatividade, vai mexer com a rotina de vocês e vai garantir boas gargalhadas, né? E um momento de lazer e descontração. Tá muito pesado para eles e para nós. Passarmos o dia inteiro trabalhando via celular, via computador, e de noite ou à tarde, né, ir para o videogame, ou então ir para o Netflix. A gente está muito refém das telas, né? Isso está trazendo um impacto para a nossa saúde, para a nossa e para as deles também. Então, a gente precisa ofertar oportunidades, ofertar coisas, né? Não dá para jogar o bate-papo em família todo dia, e nem é para isso. A ideia é que você possa diversificar e oportunizar. Vai pesquisar na internet, né? Ou jogos e brincadeiras. Vai ver coisas que dá para fazer. Cozinhar, né, Sarinha? É uma boa se você já Aham. tem um grandinho em casa, né? Fazer uma pizza juntos, fazer uma coisa diferente, um doce, uma sobremesa e envolver as pessoas nesse processo, né? Isso aí é fundamental nesse momento. É isso. Bom, o nosso tempo já está quase esgotando, né? E tem poucos minutos. Então, acabou que acho que a gente conseguiu dar uma pincelada aí geral, né? No que a gente tem como proposta, né? Então, a proposta é esse tempo em família mesmo, né? E esse tempo longe das telas, né? A Carlinha está até falando sobre isso, esse prejuízo das telas. A gente Uhum. já tá com tela demais, né? Então, é a gente trabalhar mesmo para reduzir ao máximo o estímulo com telas, né? A gente a criança pequena vai ter uma atenção menor, então o tempo de aula é reduzido, justamente porque o tempo de tela delas é pequeno. E é isso mesmo, né? A gente vai fazer depois atividades de brincadeiras em casa, leitura de. Você pode ler poesia, você pode brincar de pega-pega, você pode brincar de imaginação, mímica, né? Vamos relembrar na nossa época, né? Aquelas brincadeiras que a gente fazia quando faltava luz, né? Que não tinha nada para Top! fazer. Isso, stop. Então vamos investir nesses momentos em conjunto. E aí, eu queria só rapidamente ler uma poesia do Manuel de Barros, que eu acho que tem a ver com essa liberdade, né, que a gente procura e com esse momento que a gente está vivendo. Ele diz assim: eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sob as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem rumos como os andarilhos. Livre. Livre é quem não tem rumo. Então que a gente possa de vez em quando perder o rumo também, né? É, Encontrar essa sim. liberdade dentro de casa, perder o rumo e brincar livremente, sem alguma coisa muito pré-programada, né? Ter aquele momento, né? A gente ter a nossa rotina, mas ter aquele momento do brincar livre, né?
muitas amarras, porque isso vai dar essa liberdade mesmo dentro desse aprisionamento que a gente está vivendo. E aí quero aproveitar para agradecer muito a Carlinha pelas contribuições e a todos vocês que participaram também comentando, né, participando com a gente, foi riquíssimo. E a gente só tem aí oportunidades para outros encontros, né? Porque ainda tem um monte de coisa para a gente falar sobre esse assunto. E vou É ficar aí com a verdade. próxima. Família é um assunto delicioso e que rende bastante, né, gente? E que pode ser, sim, né, o melhor lugar do mundo. E às vezes só precisa de um cuidado, de um olhar, de pensar numa coisa diferente. Então, assim, aproveitem seus pequenos, aproveitem a sua família, curtam bastante e, principalmente, lembrar que a gente é responsável pelo nosso contexto. Acho que é o Shakespeare que fala, né, que a dor é necessária e o sofrimento é que é opcional. Eu sei que a gente está num momento difícil, né, mas em momentos difíceis também a gente se supera. Então vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa, que a gente tem que olhar para os nossos filhos, a gente tem que olhar para os nossos familiares. Vamos se redescobrir, né, como você começou a se reconectar aí. Então isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não vai lembrar. Tu lembra, menino, naquele tempo que a gente passava o dia todo dentro de casa, tinha que jogar e tocar a panela, né? E fazer um show, enfim. Isso também pode ajudar você e seu filho a criar boas memórias, né? E boas memórias são essenciais para momentos difíceis, como os que a gente está vivendo agora, né? Muitos de nós estamos nos agarrando, né? A lembranças boas, experiências positivas. Então pense nisso, você vai estar criando boas memórias para o seu filho e isso vai ser fundamental lá na frente, se um dia ele precisar muito, tá? Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Um beijo. E a gente vai Até se mais, vendo gente. por aí Obrigada. virtualmente. Foi ótimo rever os nossos alunos, né, Sarinha? Verdade, maravilhoso. Beijo, Saudade gente. dessa vida de professora. Beijo. Verdade. Tchau.